Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui fazendo um vídeo para contar o testemunho da nossa casa, que até então vai se fazer 2 anos, a gente ainda não contou esse testemunho, mas é um testemunho para poder edificar, né, a vida de cada um, de quem espera no Senhor, né. Quero contar esse testemunho para que nenhum de vocês venham perder a fé, né, sobre a promessa do Senhor, que não é no nosso tempo, mas sim no tempo dele. Então vamos lá. A gente casou, morou um período de aluguel, um período que não foi fácil, né, porque como temos empresa, a gente acaba ficando um pouco apertado, né? Porque dívidas vêm, quem mora de aluguel sabe que é um pouquinho complicado, né? Você tem que auxiliar aluguel, auxiliar tanta coisa, né? Mas mesmo assim o Senhor sempre continuou sendo fiel em nossas vidas. Passou o tempo, né? Depois de quase 11 anos de casado, a gente comprou um terreno, deu o primeiro passo no terreno, né? Aí se fala, Eli, por que primeiro o terreno? Porque o terreno foi uma oportunidade, né, de comprar parcelado, então compramos. E aí uma oportunidade também do nosso primeiro carro também, parcelado, compramos. Aí passou um período, né, que a gente já tinha quitado tudo. E o primeiro passo foi, vamos comprar então uma casa. Então, para comprar casa tem que ter dinheiro em mãos, né? Não é isso? Mas pela fé, o que foi que eu resolvi fazer? Eu digo, bora, falei com meu esposo, vamos vender o terreno que a gente comprou, vamos vender o carro, né? Que temos que abrir mão para poder comprar casa, abrir mão dessas coisas. Foi até então que corremos atrás de vender o terreno, mas estava muito difícil de vender, né? E eu falava com meu esposo, a gente vai vender por X valor. Então ele não botava muita credibilidade que a gente fosse vender no valor que a gente queria. Mas eu continuei ali com a minha fé de que ia vender. Só que nesse meio tempo de vender, existiu a questão da espera, né? Que não é tão fácil assim. Então, para quem tem ansiedade, para quem é ansioso, a espera dói um pouco, né? Você esperar algo. Mas continuo dizendo que não é como a gente quer, mas sim como o Senhor, Ele quer fazer, né? Porque assim, Ele nos promete algo, mas a gente também tem que correr atrás, não é? O Senhor, Ele diz assim, olha, vou abrir uma porta para você. Mas quando Deus ele fala de abrir uma porta, Ele não quer que você fique em casa estacionado, esperando o emprego cair do céu, alguém te ligar, olha, você está contratado. Não, não é assim. O agir de Deus Ele promete, mas nós temos que correr atrás do prejuízo, não é isso? Nós temos que se movimentar, né? Deus ele movimenta, mas a gente também tem que se movimentar. Só que até então, coloquei no anúncio para poder vender, né? Para poder vender o terreno. E aí a ansiedade bateu. Falei, Senhor, tá demorando, tá demorando, tá demorando. E aí um dia eu saí para poder procurar casa. E eu rodava nos bairros, entrava nas casas, olhava, e aí os proprietários falavam, e aí, você tem quanto? Aí eu falava, não, eu vou dar uma olhadinha com meu esposo para ver, né, sobre o valor que tá de acordo, mas sem nada no bolso, mas pela fé, né? É algo que eu sempre carrego comigo, é a fé de que Deus ele vai fazer, né, e que vai acontecer, que nós temos que ficar apegado à fé, né? Aí o que acontece? Eu ia olhar para as casas, chamava meu esposo para poder entrar também. Ele falava, minha filha, como é que você vai entrar em casas se nem dinheiro tem? Eu digo, meu filho, mas pela fé, sim, profetizando, sempre com o pensamento positivo de que vai dar certo. Aí muitas das vezes ele dava até risada, né, rapaz? E aí eu lembro que
a gente visitou uma casa antes dessa que a gente tá morando. Ele falou, minha filha, já tô cansada. Eu digo, mas eu não perdi a esperança de que a gente vai conseguir. E aí, quietei um pouquinho, passou um tempinho, voltei de novo a procurar. E aí eu falei com a corretora, que era perto daqui, da minha rua. Ela falou, vou olhar uma pra você. Ela me chamou, eu vim na casa, que é essa que eu tô hoje. E aí ela falou, e aí tem quanto? Aí eu falei, eu tô tentando vender um terreno, tô tentando vender o carro para poder dar uma entrada pelo menos. E surgiu essa oportunidade dessa casa que eu estou, de você dar uma entrada em dinheiro e parcelar o restante. E aí quando eu chamei meu esposo para poder dar uma olhada e ele questionou, minha filha, não tem como a gente ir, só vou dessa última vez ver essa casa. Aí a gente veio e ele deu uma olhada assim na casa, com pouca fé e eu com uma fé tremenda. Irmãos, mas pense quando eu cheguei nessa casa, eu senti uma paz. Só que antes de eu sentir essa paz, o que foi que ocorreu? Minha ansiedade estava tanta. E o Senhor falou comigo assim, em uma das casas que eu estava procurando. Ele fez, vai vir de onde você menos espera. E aí, né, eu já pensei logo, eita, vou ganhar uma casa. Já pensei alto já. Vou ganhar uma casa. E aí, se passou-se uns dias e a ansiedade começou a bater, porque uma hora a nossa fé realmente ela tá lá em cima, outra hora a nossa fé tá lá embaixo. Mas eu continuei perseverando de que ia acontecer. Só que eu notei que eu estava agindo com a força do meu próprio braço. Eu não estava totalmente dialogando com o Senhor. Eu digo, Senhor, me mostra a casa que o Senhor quer que eu esteja, que eu fique, me mostra. Eu não estava, irmãos, nesse foco. Eu simplesmente só queria uma casa, só queria ser do aluguel. Até que um determinado dia, a minha oração mudou. Eu falei, Senhor, eu quero estar na casa que o Senhor queira que eu esteja. Não é que eu quero estar, é que o Senhor quer que eu esteja nela. E aí eu lembro que eu fiz essa oração e foi aí que eu vim visitar essa casa com meu esposo. E aí eu senti essa paz aqui. Eu senti a paz, mas justamente nessa paz eu já estava me sentindo um pouco desesperançosa por conta da venda do terreno. E aí um conhecido da gente, que ele foi muito usado por Deus, né? E que Deus ele continue usando a vida dele tremendamente, né? Para ter um coração aquebrantado ao Senhor. Ele disse, olha, tem um cunhado meu que está interessado em comprar o terreno. Aí pronto, a minha alegria, a minha fé saltitou, pulou. Falei, pronto, é agora. Só que, irmãos, ele falou, só que antes de eu terminar, eu quero dizer algo para vocês. Tudo que vocês vinham fazer, né? Primeiramente, converse com o Senhor e fique só para você e Deus. Deixa para você falar algo que você conquistou depois. Não é porque você seja uma pessoa que esteja pensando que o próximo vai desejar algo do tipo, não. Mas porque às vezes tem situações que tá ali caminhando e você começa a anunciar e de repente não é aquilo que o Senhor quer de você chegar e falar com todo mundo. Primeiro você espera a bênção chegar e depois você anuncia ela. Então, o que ocorreu? Conseguimos vender o terreno. Segundo passo foi o carro. Conseguimos vender também, logo seguida o carro. Mas por que ele logo seguida? Porque a minha oração mudou. Porque o meu pedir ao Senhor, o direcionamento mudou. Eu não estava colocando Deus em primeiro lugar, dele fazer a escolha. Eu que estava fazendo a escolha. Entende? Então as portas se abriram depois que a minha oração mudou, mas não porque eu mereço, porque eu não sou merecedora de nada,
mas porque nós temos um Deus que ele é misericordioso sobre nossas vidas. E se não fosse a misericórdia dele, nós não estaremos aqui. A gente não também teremos recebido bênçãos, né, do Senhor. Então, conseguimos vender, conseguimos comprar essa casa que a gente está hoje para a honra e glória do Senhor, porque depositamos a fé no Senhor. Porque o Senhor, ele promete e ele garante. Então, por isso que estamos aqui, glorificando o nome dele e exaltando o nome dele o tempo todo. E temos que ter a consciência de que nós não somos merecedores, não. Mas temos um Pai celestial que é bondoso, que é misericordioso, que é dono de nossas vidas. Conseguimos vender tudo, compramos, parcelamos, graças a Deus já está pago a casa para a honra e glória do Senhor. E eu quero dizer que Deus ele faz tudo no tempo certo, na hora certa, porque antes dessa casa, no início do casamento, nós tivemos várias oportunidades de comprar terreno e não deu certo, e a gente não entendia o porquê não dava certo. Tentamos comprar uma casa também, que já estava dando início, mas depois do nada desandou, e a gente questionou até então o porquê, mas é aquela coisa, Deus ele sabe de todas as coisas, a gente não conhece o amanhã, né? A gente não sabe do amanhã, só Deus é quem sabe. Então, muitas das vezes nós murmuramos sim, pelo início das coisas não ter dado certo, mas hoje nós entendemos que é tudo no tempo do Senhor. Porque eu digo isso porque nós temos que ter maturidade de esperar no Senhor, de confiar nele. A palavra do Senhor, ele diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Entende? Há tempo para todas as coisas. E realmente, quando a gente buscar entender que nada é no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, as coisas ficaram mais claras. Eu queria ler com vocês em 1 Pedro, no seu capítulo 1, seu versículo 7, que diz assim, ó. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, na palavra do Senhor, se a gente for, né, folhear várias passagens, ele sempre vai nos falar da fidelidade dele, do amor, da espera, né, do cuidado. E aqui na palavra ele diz que nós temos que lançar, né, sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Porque não é só o crente que passa pela ansiedade, mas os ímpios também. Só que a gente consegue ver mais porque nós temos Cristo Jesus e nós sabemos que nós temos que esperar nele mesmo, né? Esperar no Senhor. Filipenses 4, versículo 6, vou ler aqui com vocês, que diz assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação e graça. Então, que a gente possamos se apegar a essas palavras, que nós possamos se apegar, sabe, no tempo do Senhor, no tempo dele, que nós possamos aprender a confiar e botar a fé em Deus em primeiro lugar. Sem fé é impossível agradar a Deus, e o Senhor, ele nos fala que nós temos que ter a fé do tamanho de mostarda, né? E ainda que aconteça de nossa fé uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, mas que a gente não venha perder o foco. A gente vai se entristecer? Sim. A ansiedade vai bater? Sim. Mas a nossa confiança ainda tem que estar no Senhor e buscar na palavra dele, porque o Senhor ele tem resposta para tudo. É ele que nos dá direcionamento para cada escolha, para cada coisa. Nos momentos de aflição também, o Senhor fala conosco na palavra.
No momento também da abundância também, a gente tem que agradecer ao Senhor. Tem que lembrar sempre do Senhor. Nas horas boas, nas horas difíceis. Só não temos que esquecer e deixar de mão a nossa fé. E que você que está aí do outro lado da tela que vê esse vídeo, não fique ansioso, né? Porque a própria palavra do Senhor, ele nos diz, não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. Eu digo isso porque várias vezes o Senhor já mostrou a mim que ele continua sendo fiel em minha vida. Ele é fiel na sua vida também. Porque eu não só tenho esse testemunho, mas tenho outros testemunhos. De eu só pensar em algo que eu estava precisando e o Senhor abrir uma porta e fazer acontecer. Do Senhor usar pessoas e aquilo que eu tanto almejo, eu ganhar e eu receber. E Ele está o tempo todo ali mostrando a sua fidelidade. Olha, minha filha, eu sou contigo. Olha, minha filha, eu faço acontecer. E às vezes eu falava assim, ó, às vezes eu agradecia ao Senhor. E eu falava, Deus, eu não mereço tanto, mas o Senhor é tão fiel em minha vida. Porque só de pensar em algo, eu só pensava, às vezes eu não pedia, eu só pensava. E o Senhor entrava com providência. Então, que o Senhor, Ele abençoe a vida de cada um de vocês. A única coisa que eu tenho a dizer é não perca a fé, que nós temos um Deus tremendo, nós temos um Deus maravilhoso. E que possamos entender, mais uma vez, que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Comece a mudar a oração de vocês, comece a pedir diferente, comece a botar Deus em primeiro lugar. Comece a pedir a Deus, Senhor, é por aqui, é por ali. Comece a fazer isso, que o Senhor vai direcionar a vida de cada um de vocês. Que Deus, Ele continue abençoando ricamente a vida de vocês. Que o Senhor, Ele se faça presente a todo momento. Não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, né? Dê as mãos ao Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Ou se você estiver num período que não tem mais força, Senhor, me dá força. Senhor, faz com que eu tenha mais fé. Porque minha fé está fraquejando. Me ajude. E Ele vai ajudar. Mas antes de tudo, peça ao Senhor. Ore ao Senhor. Não desista daquilo que o Senhor prometeu sobre sua vida. Amém? Que o Senhor fortaleça, que o Senhor visite o teu lar, que o Senhor entre com providência, que o Senhor abra uma porta de emprego, que o Senhor visite o teu celeiro, que o Senhor visite a tua família, que o Senhor visite um ente querido, que o Senhor visite a sua obra ministerial. O Senhor fortaleça a vida de cada um de vocês. Um beijo, até a próxima.